Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Paulo, eu sou gerente de serviços técnicos da empresa GroundProbe. A empresa GroundProbe é uma empresa australiana do ramo de mineração, cujo foco principal, serviços e produtos, está na área de monitoramento geotécnico. Hoje eu serei mediador do Antônio Carlos Rocha. O Antônio Carlos Rocha, ele é o nosso Group Business Development, e irá apresentar para vocês a palestra Tecnologia para Monitoramento de Estabilidade de Taludes e Barragens, ok? Antônio, é contigo. Obrigado, João. Bom dia, pessoal. Meu nome é, como disse o João, meu nome é Antônio Rocha, eu trabalho na GroundProbe, sou o Group Business Development da empresa, e vou trazer temas para vocês como modernas tecnologias para monitoramento de estabilidade de talude, de mina e de barragem. Vou compartilhar minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Então, o nome da palestra, Tecnologias para Monitoramento de Estabilidade de Taludes e Barragens. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a GroundProbe. A GroundProbe é uma empresa australiana que primeiro desenvolveu o primeiro radar de monitoramento de estabilidade de taludes no mundo. Isso foi no princípio dos anos 2000, através de um projeto com a Universidade de Queensland, na Austrália, onde veio um desafio da indústria de mineração, da indústria de carvão da Austrália, solicitando que a universidade desenvolvesse ou apoiasse o desenvolvimento de uma solução que pudesse monitorar a estabilidade dos taludes de mina de carvão. Deveria ser uma tecnologia precisa, de fácil entendimento, que não requeresse grandes experts para poder interpretar os dados, tinha que ser rápida, tinha que ter alarmes, tinha que ser cobertura ampla, e aí depois de um processo de pesquisa, recaímos sobre o radar, que havia sido desenvolvido na Segunda Guerra Mundial para detectar os aviões alemães que invadiam o Canal da Mancha para bombardear a Inglaterra, e desenvolveu-se, assim, o primeiro radar de monitoramento de estabilidade de taludes no mundo.
Então, hoje a gente tem mais de 450 equipamentos no mundo. Nós temos o orgulho de nunca ter perdido um colapso de talude. Temos mais de 60 especialistas técnicos suportando a montagem dos equipamentos e sua manutenção. Uma equipe hoje de mais de 100 engenheiros geotécnicos. Cada dia esse número está crescendo mais. Quando foi feito as figurinhas aqui, a gente estava com 65. Hoje a gente tem mais de 100 engenheiros geotécnicos apoiando os clientes na interpretação dos dados. Nossos sistemas são suportados em 4 línguas e praticamente 2/3 dos radares comercializados no mundo são da GroundProbe. Há 2 anos atrás, a Orica, que é outra australiana multinacional no ramo de tecnologias de explosivos, ela comprou integralmente a GroundProbe. Então, foi uma combinação de 2 negócios muito importantes, muito pioneiros. A Orica, ela é número 1 no mundo no suprimento de explosivos, é uma empresa com mais de 140 anos de existência, mais de 11.500 empregados, eles fazem mais de 1.500 desmontes por dia, com a GroundProbe, que é número 1 em monitoramento com radares, com mais de 100 engenheiros e de mais de 450 equipamentos instalados. Então, havia muita sinergia entre você detonar um talude, entre fazer um desmonte e monitorar a estabilidade desse talude logo depois do desmonte. Hoje a gente tem mais de 18 escritórios no mundo inteiro, aí mostrando a localização deles. Aqui no Brasil a gente tem escritórios em Belo Horizonte e em Carajás. Sempre quando eu falo sobre monitoramento, eu gosto de começar falando sobre estratégias de monitoramento. É muito importante a gente entender que nem todo monitoramento é igual. Existem equipamentos diferentes para estratégias diferentes, e é isso que eu vou colocar para vocês aqui. Historicamente, a gente lidava aqui no Brasil com o gerenciamento do risco geotécnico, que se divide em 2. Estratégias não críticas de segurança e estratégias críticas de segurança. Então, as estratégias não críticas de segurança nem sempre requeriam dados em tempo real, não tinham implicações imediatas para a segurança, nem sempre você tem alarmes associados. O que a gente está fazendo ali é buscar análise de tendência ou tendências de longo prazo para falhas mais lentas, colocações semipermanentes, permanentes, monitoramento em campanha, à distância. Essa é a estratégia clássica que a gente tinha com o uso de estações totais e mesmo estações robóticas ou INSAR, ou os GPS para monitoramento. Depois, com o advindo da tecnologia de radar, a gente pôde implementar estratégias mais críticas de segurança, com dados mais em tempo real, com implicações imediatas para a segurança, com alarmes automáticos para evacuação, tendências de curto, médio e longo prazo, buscando desde falhas lentas, mas também falhas rápidas, locações permanentes, mas também aplicações onde você requer mobilidade e qualquer distância, curta, média e longa. Aqui, classicamente, se enquadra o radar de monitoramento de estabilidade de taludes. E, por último, muito recentemente, em função de regulação, de marco da Agência Nacional de Mineração, a gente tem uma nova estratégia, que é o gerenciamento da emergência. É aquela resposta imediata a um colapso. É o último grau de gerenciamento do risco geotécnico. São alarmes e sirenes instantâneas para avisar as pessoas dentro das ASO, as comunidades a jusante. Não tem tendência, é uma decisão instantânea, feita ali para detectar casos de liquefação ou de falhas muito rápidas. Esse é o gerenciamento da emergência. Então, é muito importante a gente entender que estratégia a gente tem para adotar ou a gente pretende adotar nas nossas estruturas geotécnicas. A filosofia da empresa é de ter diferentes equipamentos para diferentes estratégias. Esse gráfico representa muito bem a nossa filosofia. No eixo X, você tem o risco geotécnico da estrutura. Quanto maior é o risco geotécnico da sua estrutura,
mais intenso vai ser o seu monitoramento. E leia por intensidade. Você pode também falar aqui de velocidade, de precisão e também de investimento. Então, na cadeia do monitoramento geotécnico, a gente tem as soluções por INSAR, eu vou falar mais adiante, que são os radares instalados em satélites. Depois você tem as soluções por GPS geotécnicos, depois as soluções a laser, como as estações robóticas e a nossa estação de monitoramento, que é chamada de GMS, e depois as soluções com radares de abertura real e abertura sintética. Então, essas soluções aqui, elas se enquadram na categoria de gerenciamento do risco geotécnico. Dobrando a linha aqui, você tem o gerenciamento da emergência, que ela tem uma outra solução, um radar muito mais rápido para poder trabalhar nessa situação, que usa a tecnologia Doppler. E dois serviços ou duas soluções integram todos esses produtos ou essas soluções de monitoramento. O mais comum hoje no Brasil é o serviço de suporte geotécnico, são engenheiros geotécnicos, operadores de radar e coordenadores, monitorando os dados dos clientes 24 horas por dia. Os geotécnicos entenderam que eles não têm tempo para poder ficar olhando os dados 24 horas por dia, ainda que os seus equipamentos estejam gerando dados 24 horas por dia, porque eles têm que cuidar de uma série de coisas, têm que cuidar de contratos, têm que atender reuniões, têm que ter uma série de atividades. Então, esse serviço de suporte geotécnico é o que faz a interpretação dos dados. E uma plataforma de integração da instrumentação geotécnica chamada MonitorIQ. Em vez de ter diferentes instrumentos geotécnicos, cada um levando para a sua plataforma de software, trazer isso tudo para um único dashboard e fazer uma fácil interpretação. Então, tem um vídeo aqui. Eu acho que eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo para poder compartilhar com o áudio. Esse é um vídeo institucional. Que dá uma passada por todas as soluções, os radares de abertura real, os radares de abertura sintética, o Agilis, um novo equipamento que a gente lançou recentemente, o Omni é o radar mais completo que nós temos, a nossa estação de monitoramento geotécnico com laser, a nossa solução para mina subterrânea, MonitorIQ para integrar os dados, nosso centro de monitoramento geotécnico, um dos 3 que a gente tem. E você pode ser apoiado de qualquer um de nossos escritórios. Então, a Ground Probe é uma empresa bastante completa em termos de soluções, de tecnologias, de oferta de produtos. E a mensagem é: você só precisa de uma solução, a solução correta. As indústrias que a gente pode atender com as nossas soluções são as minas a céu aberto, as minas subterrâneas, barragens de rejeito, barragens hidrelétricas, deslizamento de encosta, túneis e a construção civil em geral. E esse slide mostra as soluções por indústria. Eu separei ali em mineração a céu aberto, barragem, construção civil, mineração subterrânea. Praticamente aqui em minas a céu aberto e barragem você tem todas as tecnologias de radar e o Velox, que é o nosso Doppler, mais as soluções a laser e as outras soluções de apoio, que é o MonitorIQ, o INSAR e o GNSS. Para construção civil, a gente tem soluções de monitoramento de vibração e para minas subterrâneas, a gente tem o nosso GML. Então, vou começar com o gerenciamento da emergência. Esse é o nosso radar Doppler para o gerenciamento da emergência, ele é chamado de Velox. É um radar muito rápido. Se a gente se lembrar dos vídeos de rompimento lá de Brumadinho, aquilo aparentemente se desenvolveu ali em 20, 30 segundos, e as tecnologias de radar interferométrico
que é a origem do desenvolvimento da ground probe, a mais rápida que tem vai ser 1 minuto e meio, 1 minuto ou 2 minutos. Então, se você tivesse que monitorar algo que se desenvolveu de zero ao colapso em 30 segundos ou em 20 segundos, um radar que pode escanear a cada 2 minutos ou 1 minuto e meio não seria capaz de detectar esse movimento. Por isso que a gente precisou de desenvolver uma tecnologia ultra rápida e, por isso, desenvolvemos o Velox, que usa a tecnologia Doppler. Ele faz 4 scans por segundo até 5,6 quilômetros de distância, cobrindo 90 graus de cobertura horizontal. Então, ele faz uma cobertura ampla do talude, de tudo que tiver visível, até 5,6 quilômetros de distância, 4 vezes por segundo. Ele literalmente detecta e rastreia qualquer alvo em movimento dentro da zona de monitoramento. Pode ser uma pessoa, pode ser uma caminhonete, pode ser um caminhão. E a graça do equipamento é o kit de alarmes dele, para dar sentido geotécnico às coisas que estão se movimentando. Hoje, no Brasil, os critérios utilizados para dar sentido geotécnico aos alvos em movimento são zonas, como você está vendo aqui, são zonas, polígonos vermelhos aqui, mostrando o barramento e a sequência de zonas ao longo da drenagem, por onde um fluxo, no caso de um rompimento, poderia descer, o sentido do movimento geotécnico em azimuth, a velocidade da onda, geralmente tem sido usadas velocidades altas, 70 km por hora, 80 km por hora, que foram as velocidades detectadas na época do rompimento, e tamanho do alvo. Então, combinando esses 4 critérios, você tem ali a configuração de um potencial rompimento. Vou mostrar um vídeo rapidinho. O Doppler é pequeno, tem mais ou menos 30 centímetros, muito poderoso, tem uma cobertura muito ampla. Pode ser utilizado também para aplicações de monitoramento patrimonial. Eu sei que as empresas têm sofrido muito com roubo e vandalismo nas suas áreas industriais. A instalação é de pequeno porte, ela é simples, não é grande, alimentado com painéis solares. E ali as flechas em movimento são objetos em tempo real. Esses são os radares interferométricos ou os radares para monitoramento de estabilidade de talude. Vocês vão ouvir muito os nomes radar de abertura real e radar de abertura sintética. Basicamente, você tem 2 físicas diferentes, cada uma com features, com características que os fazem melhor aplicável a um ou outro tipo de situação. Não tem tecnologia melhor ou pior. Todas têm as suas vantagens determinadas assim, em função da condição do local. Essas são as nossas soluções de abertura real. São equipamentos sobre trailer, com gerador a diesel, para uma fácil mobilidade. Esses equipamentos têm autonomia no campo de até 15 dias, alternando entre os ciclos de motor a diesel e baterias internas. Podem cobrir até 5,6 quilômetros de distância com 0,1 milímetros de precisão e coberturas que vão de 180 até 360 graus. O equipamento mais rápido deles é capaz de escanear a cada 2 minutos e uma solução nova, recentemente lançada, foi um radar montado em cima de uma caminhonete, ele é chamado de Agilis, justamente para a gente ter agilidade em levar o equipamento para frente de lavra e começar a fazer um monitoramento tão logo inicie qualquer processo de escavação, principalmente situações de reabilitação ou de cutucar um talude, mexer num talude, operações de infraestrutura, etc. Então, esses são os radares de abertura real. Os nomes são Omni, XT, FX e Agilis.
E esses são exemplos dos dados do radar. A nossa equipe de especialistas técnicos, eles transmitem os dados utilizando uma rede Wi-Fi do cliente ou a nossa própria rede Wi-Fi, e esses dados são transmitidos para o centro de monitoramento geotécnico do cliente. E lá ele recebe uma atualização dessa informação a cada 2 minutos, tipicamente. Os dados podem ser visualizados em planta, como está essa visualização aqui, ou sobre um modelo digital do terreno, e também a gente tem uma ferramenta patenteada de visualização dos dados sobre uma fotografia. Então, esses aqui são os exemplos de um dado de monitoramento com radar. A interpretação é muito fácil, ele vai manchando em vermelho à medida que vai acumulando deformação ou movimento no talude. Logicamente, você tem todos os gráficos de apoio, os gráficos de suporte, mais para frente vai ter um slide falando sobre software. Esse é o nosso modelo de radar de abertura sintética. É uma instalação mais enxuta, mais simples, mas não menos precisa. Tem também 0,1 milímetros de precisão, com cobertura de 60 graus, e pode escanear até 4,5 quilômetros de distância. Essa hoje é a solução mais utilizada no Brasil para monitoramento de barragens, o radar de abertura sintética. Justamente pela característica, pelo pouco dinamismo de uma barragem, você não precisa de ter um equipamento com trailer, com rodas, etc. Tem uma instalação fixa, olhando para a barragem o tempo inteiro. O primeiro monitoramento de barragens, eu creio, no mundo pela Ground Probe foi feito, aconteceu na Herculano Mineração, em 2014, em setembro de 2014, em Itabirito, teve um rompimento lá. Depois a gente teve a situação da Samarco, que aconteceu em 2015. Lá, desde então, a gente se tornou o provedor, o fornecedor dele para monitoramento de suas barragens. A gente tem 5 radares monitorando. Foi a empresa pioneira em estabelecimento de centro de monitoramento geotécnico no mundo. E eles têm lá tantos modelos de abertura real quanto abertura sintética. Esse é o centro de monitoramento deles. E aí os dados dos radares disponíveis para os engenheiros geotécnicos fazerem a interpretação. Eles também contam com um serviço de apoio à interpretação que é dado pelo nosso escritório em Belo Horizonte, no Chile e na Indonésia. Muita gente, no começo, as pessoas perguntavam se um radar interferométrico poderia monitorar uma barragem, se os dados seriam bons, se o resultado seria efetivo, se não teria muito ruído. O mercado ele já aceita o monitoramento com radares instalados em satélites há mais tempo. O INSAR existe no Brasil há mais tempo como tecnologia. E é aceito pela indústria. Então, isso aqui é uma comparação de dados de INSAR com um radar interferométrico terrestre. Então, embaixo você tem o INSAR na mesma barragem, e em cima você tem o radar interferométrico na mesma barragem. Na mesma zona, onde você pode achar que é difícil a interpretação, você mostra uma ótima correlação, as mesmas tendências e as mesmas magnitudes. A diferença é a frequência dos dados. O INSAR tem uma cobertura ou tem uma capacidade de levantamento de dados a cada 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, depende da frequência que o satélite passa em cima da sua estrutura, e o radar está monitorando a cada 2 minutos. Mas isso aqui foi para desmistificar e mostrar que sim, é possível monitorar uma estrutura geotécnica ou uma barragem com um radar. As barragens, geralmente, elas sofrem muito com a influência da vegetação. A vegetação, ela traz ruído para o monitoramento. Imagina que você está monitorando
um talude com precisão de 0,1 milímetros, mas está monitorando ali grama, que tem 5 a 10 centímetros de comprimento, balançando com o vento. Aquilo agrega ruído ao monitoramento. Enquanto os níveis de movimento não forem maiores que os níveis de ruído, você vai ficar vendo ali, efetivamente, deformação positiva e negativa, ruído indo para cima, indo para baixo, com difícil conclusão. Mas, à medida que o movimento ele passa o nível de ruído, a visualização se torna mais clara, mais nítida. Então, isso aqui mostra um exemplo muito claro de um monitoramento de uma barragem e a influência da vegetação. Bem nesse ponto aqui, acima dessa tenda aqui, a grama foi plantada, começou a crescer, o mapa de calor começou a se tornar pintado e os níveis de ruído ficaram maiores aqui na faixa de 5 milímetros, 6 milímetros, enquanto antes estava aqui na faixa de 0 ou 1 milímetro. Então, a nossa conclusão hoje é que as barragens vegetadas, com grama bem aparada, bem rente, estou falando ali de 5 centímetros, 10 centímetros no máximo, tem ótimo resultado para o monitoramento. Mas, ainda assim, nós fomos desafiados a desenvolver uma opção que trouxesse ainda mais precisão ao monitoramento de taludes vegetados. E o que foi feito foi o desenvolvimento do Corner Cube, ou prisma de radar. São alvos refletores, eles têm uma forma geométrica específica, um tamanho específico, eles refletem 100% do sinal do radar que pegar nesse alvo, nesse espelho. Okay? Então, é como se fosse um prisma, são instalados ali de 8 a 10 Corner Cube por estrutura, e isso traz uma melhor precisão e uma melhor confiabilidade nos dados. Como exemplo, nós instalamos um micrômetro no Corner Cube e aplicamos 15 milímetros de deformação durante 1 hora, e aqui está a tendência de deformação muito clara aqui, de 15 milímetros durante esse período de 1 hora. Então, você tem aqui, em algumas posições do taludes, dados muito limpos, monitorados por um radar. O equipamento, o hardware em si, não é o mais importante no campo. O mais importante são os dados disponibilizados para o engenheiro geotécnico. Isso é feito através de uma plataforma de software, no nosso caso é chamado de SSR Viewer, é um software intuitivo, fácil de utilizar. Lá você pode gerar seus gráficos de deformação, os gráficos de velocidade inversa, coerência, trazer modelo digital do terreno, mapa geológico, arquivos CAD. Nós temos uma exclusividade sobre as fotografias, a habilidade de poder botar um mapa de calor em cima das fotografias. Pessoal, só esclarecendo, mapa de calor não tem nada a ver com calor, é apenas uma maneira gráfica de representar onde as deformações estão acumulando, que usa um esquema de cores frias e cores quentes. Esse é o chamado heat map, ou mapa de calor. E no software você pode criar os alarmes e conectar com as pessoas, seguindo o seu protocolo de segurança, no caso de um movimento anômalo. Vamos ver um vídeo. Nós coletamos os dados de maneiras diferentes, mas é o nosso software que processa esses dados complexos e os torna facilmente compreendidos. A nossa última versão, o SSR Viewer 9, traz uma série de novos recursos e funcionalidades para a nossa plataforma de software líder de mercado. É comum em todos os nossos dispositivos de monitoramento. Ele suporta todo o nosso conjunto de radares, bem como as nossas novas tecnologias baseadas em LiDAR. Os nossos clientes GMS e GML agora podem desfrutar de todos os recursos e benefícios aos quais os nossos clientes de radar se acostumaram, como as visualizações intuitivas, ferramentas de análise líderes da indústria e relatórios poderosos. Ele inclui um novo e poderoso motor 3D que revoluciona a visualização de dados. Para os nossos sistemas SSR-FX e SSR-SAR-X, isso significa visualizar dados de radar 2D em 3D.
Vou interromper o vídeo, ele é um pouco longo, mas ele mostra bem algumas telas e algumas ferramentas do sistema. Essa é a nossa Geotechnical Monitoring Station, a GMS. É uma estação de monitoramento geotécnico. Ela não tem as origens como estação robótica para topografia convencionais, mas sim como uma estação de monitoramento. O que faz dela diferente? A capacidade de ter fotografias em tempo real, o mapa de calor dos prismas sobre a fotografia. Então, a gente pode notar que os prismas, quanto mais vermelho, quanto mais a coloração é vermelha, mais deformação acumulada ele tem. Além das ferramentas clássicas de monitoramento, como o vetor de magnitude, como o vetor de movimento, a vista 2D, a decomposição nos 3 eixos, etc. Então, você pode monitorar com a estação GMS prismas reais no talude, mas também prismas virtuais, concentrando ou criando pontos onde o laser se reflete diretamente no talude ou na rocha. O tempo de leitura é de aproximadamente 10 segundos por prisma, você tem uma cobertura de 360 graus, e é classicamente desenvolvida para monitoramento de tendência de longo prazo. Esse é o GNSS, é um GPS para monitoramento geotécnico, é como se fosse um prisma autônomo, ele tem ali baterias integradas, ele tem Wi-Fi integrado, ele vai monitorar XYZ e vetor de movimento, mas também ele tem 2 inclinômetros integrados nele, muito sensíveis, com muita alta resolução, e podem monitorar a inclinação nos 2 eixos da caixinha. A instalação é super simples, é robusta, e é uma solução tecnologicamente feita para taludes pequenos, para áreas de sombra, para posições que você não tem visibilidade por causa da geometria, ou para complementar algum tipo de monitoramento que ainda te falte. O INSAR são radares de abertura sintética instalados em satélites, eles percorrem aí várias órbitas aí em torno da Terra, são vários provedores diferentes. Eles constantemente eles fotografam, eles fotografam os sites, as minas, por onde eles passam, e o trabalho é um trabalho de aquisição dessas imagens e processamento para gerar um mapa de calor da mesma forma como um radar terrestre. Então, você tem aqui uma cobertura muito ampla, 30 km², 50 km², com uma precisão muito alta, tipicamente 2 milímetros, uma periodicidade a cada 11 dias, 15 dias, 20 dias, depende do site, depende da região. Ele é ótimo para direcionar os esforços de monitoramento do geotécnico, porque é muito raro que ele tenha instrumentado todos os taludes de mina, de pilha e de barragem em uma mina. Então, o INSAR é um ótimo direcionamento para ele saber que soluções mais ele pode colocar ali de maneira mais local. A gente compara muito o INSAR como um clínico geral. Ele dá uma passada ampla sobre o site, depois você pode ir num especialista se você encontrar algum tipo de problema. Outra vantagem do INSAR é que ele é o único que permite a gente voltar no passado. Então, você pode comprar as bases de dados históricas e ter os resultados de 2009, 10, 11, 12, 13, por aí vai. Esse é o nosso centro de monitoramento geotécnico. São mais de 100 engenheiros instalados em Belo Horizonte, na Indonésia, em Santiago. Eles fazem um monitoramento total de 24 horas por dia, 7 dias da semana, gerando relatórios diários, semanais, mensais, validam os alarmes, seguem o TARP, que é o Trigger Action Response Plan do cliente, ou seja, seus protocolos de segurança, quando uma anomalia é detectada. Vamos dar uma olhada no vídeo seguinte. É um serviço que cresceu muito no Brasil recentemente. Hoje a gente conta com mais de, eu creio hoje, mais de 45 profissionais dedicados ao monitoramento para os clientes.
eu vou falar um pouco sobre o trabalho, ou o que o nosso Centro de Monitoramento Geotécnico busca nos dados. Eles estão buscando ali identificar tendências de movimento. Então, eu mostrei aqui nesse slide quais são as 4 tendências de movimento que a gente mais encontra no monitoramento, nos nossos dados de monitoramento. Em cima, na primeira linha em cima, você tem deformação e embaixo velocidade. Então, em um talude estável, você não tem deformação ao longo do tempo, aqui é deformação ao longo do tempo, o eixo Y, e não tem velocidade, nenhum movimento, não tem nenhuma preocupação, meu talude está estável. Numa situação linear, ou numa tendência de movimento linear, você tem movimento ao longo do tempo, mas em velocidade constante. Então, significa que a área está se movendo a uma taxa constante, é como se fosse um sinal amarelo, fica de olho, procura identificar mudanças no comportamento daquela estrutura, seja acelerando ou seja desacelerando, ou mesmo mantendo a tendência de movimento linear. Um outro tipo de tendência é chamada de tendência regressiva. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Geralmente, a gente vê isso pós-detonação ou pós-escavação. A gente chama de responsive. Então, aquele talude onde você lavra, geralmente com escavação mecânica, ele se deforma e sossega, e diminui a velocidade dele e aquieta. E a última tendência é a chamada de tendência progressiva. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Definitivamente, o talude está se movendo, está acelerando, você nota que um aumento das taxas de velocidade é potencialmente crítico, e em 99% dos casos é precursor de um colapso, esse tipo de tendência é precursor de um colapso. Então, esse é o momento de maior risco, por assim dizer, quando a gente está monitorando os dados, a curva progressiva. É importante a gente lembrar também que essas curvas, elas se misturam. Então, uma tendência, ela pode estar estável, depois com uma chuva, ela começa a se tornar linear, depois ela diminui a velocidade, depois com qualquer outro gatilho geológico ou de chuva, ele pode se tornar progressivo. Então, as curvas, elas têm vários momentos durante a vida útil do monitoramento, durante o gráfico do monitoramento. Você tem várias situações ali se alternando. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da integração da instrumentação geotécnica. O geotécnico, ele nunca se vale somente de um instrumento geotécnico para concluir sobre a estabilidade de uma estrutura. Assim como um clínico geral, ele te pediria vários exames de sangue, de colesterol e outras métricas lá do seu organismo, o geotécnico também se vale de vários instrumentos geotécnicos para concluir sobre a estabilidade de uma estrutura. Ele usa os seus sensores de movimento, que é onde a Ground Probe trabalha, mas ele também usa dados de estação meteorológica, de prisma, de inclinômetro, de recalque, de nível d'água, etc. E a prática mais comum até então era que cada instrumento levasse os seus dados para a sua própria plataforma. Então, o radar levava os dados para o software do radar, o piezômetro levava para o software do piezômetro, o prisma gerava os dados no Excel, e a análise tomava muito tempo, o geotécnico passava mais tempo coletando os dados do que analisando. A análise tomava muito tempo, porque ele tinha que exportar todos os dados, levar isso para o Excel, colocar tudo na mesma série temporal, para só então gerar um gráfico ou gerar um relatório. Então, essa é a prática comum que acontecia até muito pouco tempo atrás. Então, o mercado ele viu a necessidade de desenvolver plataformas que integrassem os instrumentos geotécnicos, tudo num ambiente só, para você gerenciar as atividades de monitoramento,
compilar os dados de múltiplos sensores, ter ali realmente um lugar para te apoiar na hora de tomar uma decisão quanto à segurança, passar menos tempo coletando dados e mais tempo analisando os dados. Combinado também com o grande esforço que as indústrias de mineração fizeram para automatizar os dados, para trazer os dados de maneira online ali para os seus centros de monitoramento. Então, essa é a plataforma que a Ground Probe desenvolveu para integrar os dados dos instrumentos geotécnicos, é chamada de Monitor IQ. Você tem dados numa plataforma GIS, ali estão todos os seus sensores disponíveis, todos os dados gerados ou lidos pelos sensores estão disponíveis, os dados crus e também dados calculados. A gente integra mais de 120 tipos de sensores diferentes, de diferentes fabricantes, diferentes grandezas, diferentes físicas. Você pode customizar relatórios, criar templates, gerar relatórios com um clique de mouse, configurar alarmes para instrumentos que historicamente não têm alarmes, como piezômetros ou estações meteorológicas. Essa é a nossa proposta com o Monitor IQ. Então, aqui é um exemplo dele numa barragem. A plataforma GIS, aqui estão todos os dados dos seus sensores. Para essa barragem aqui eu tenho inclinômetro, tenho piezômetro, tenho prismas, tenho radares. Eu posso escolher qualquer dado de qualquer um dos sensores e cruzar no mesmo gráfico com outros dados de outros sensores. Então, essa é a proposta da solução. E aqui um dos painéis de customização de relatórios, onde você pode configurar templates, gerar relatórios semanais, mensais, diários, de uma maneira muito fácil. Por fim, encerrando, essa é a nossa solução para monitoramento de movimento em minas subterrâneas, chamado de GML, o Geotechnical Monitoring LiDAR. Movimento em minas subterrâneas é também conhecido como convergência. Então, o GML ele pode cobrir toda a área visível ali até 150 metros de distância com uma precisão muito alta. Estou falando aqui de 0,01 milímetros de precisão. 5 minutos por scan, 360 graus de cobertura e vai gerar um mapa de calor para você, da sua galeria, do seu túnel, mostrando as áreas onde está acumulando o movimento. Também é um sistema que permite você fazer um monitoramento contínuo. É muito raro hoje você ter um sistema que faça monitoramento contínuo em ambientes subterrâneos. Geralmente é feito monitoramento periódico em campanhas. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Esse aqui abriu no YouTube, só um minuto. Então está aqui o GML em ação. Uma aplicação interessante dele é o monitoramento de chateamento de concreto no ambiente subterrâneo. As empresas usam esse método para poder, como ground support, como método de estabilização depois da escavação, e você pode escanear ali em tempo real e medir as áreas onde está ocorrendo overspray ou underspray, quer dizer, mais ou menos concreto lançado em determinados pontos.
Isso traz bastante economia para empresas, porque pode ser corrigido em tempo real. Você vê a lança jateando o concreto atrás, e o resultado pode ser visualizado em tempo real. Tem tecnologias de realidade virtual, óculos 3D. Você pode usar também o projeto para ver a diferença entre o executado e o realizado. Aí os gráficos de overspray e underspray. E, por fim, eu trago aqui, no final, um comparativo de todas as tecnologias. Eu vou passar muito rapidamente com vocês, em termos de solução, da física, da precisão, da frequência, da cobertura, da estratégia, da aplicação e da limitação. Então, o INSAR, ele usa interferometria, são radares instalados em satélites, a precisão típica de 2 milímetros, frequência típica de 11 dias, uma cobertura ampla para uma estratégia de risco geotécnico, ou gerenciamento do risco geotécnico, aplicação, análise histórica, direcionar os seus esforços de monitoramento, voltar no passado, e as limitações, a frequência, ou seja, a frequência com que ele passa no site, e a resolução pode ser uma limitação também. Depois você tem os GNSS ou os GPS. Ele usa tecnologia de satélite por GPS, a precisão típica de 10 a 20 milímetros, o tempo é acima de 5 minutos por leitura, é uma cobertura pontual para o gerenciamento do risco geotécnico, aplicação ali para áreas de sombra, pequenos taludes, você tem um problema com representatividade, não vai querer colocar muitos GNSS pelo custo daquilo. Geralmente, aqui no Brasil, considerando o custo de importação, você tem uma curva ali de a cada trade-off ali. Se você for passar de 15 ou 20 GNSS, talvez seja mais importante ou mais vale a pena você considerar uma estação robótica, porque você pode comprar um prisma muito barato. A cobertura, a representatividade e sinal de satélite são limitações do GPS. Depois você tem as soluções a laser, a nossa começa com precisão 2 milímetros mais 2 ppm, mais ou menos 2 ppm. O tempo de leitura de uma estação robótica é função do número de prismas, uma cobertura muito ampla, de 360 graus, mas é pontual ao mesmo tempo, porque são prismas que você está lendo. Para uma estratégia de gerenciamento do risco geotécnico, é muito eficiente para taludes vegetados, porque você pode colocar um prisma acima da vegetação, locações difíceis, tendências de longo prazo, e a maior limitação hoje das soluções a laser é a condição atmosférica. Você tem condições ali de, principalmente neblina no Brasil, onde você pode ficar ali 6 horas, 8 horas, 9 horas, sem leitura, sem ter dados, por causa de uma neblina muito forte. Mas também pode ter situações ali de chuva ou de poeira. Depois você tem o radar interferométrico, com a precisão de 0,1 milímetros, com tempo de 2 minutos, coberturas que vão de 60 até 360 graus. Pode usar para qualquer tipo de estratégia, gerenciamento do risco geotécnico ou monitoramento crítico. E eu diria que uma maior limitação dos radares é a vegetação. No caso da vegetação muito alta, os dados vão ter muito ruído até que apareça algum movimento. E, por último, você tem a tecnologia do radar Doppler, o Velox. A precisão ali em metros por segundo é a capacidade dele de detectar um alvo em movimento, mas ele é muito rápido, faz 4 scans por segundo, uma cobertura ali de 90 graus na horizontal, para o gerenciamento da emergência, aplicação, o gerenciamento da emergência, o acionamento de sirenes em caso de um colapso real, e as limitações não apresentam tendência, é um resultado instantâneo.
Então, aqui eu encerro a minha palestra. Eu agradeço a oportunidade, obrigado pela oportunidade de estar aqui e deixo aberto agora para responder alguma pergunta de alguém. Acho que não temos perguntas. Ok. Sendo assim, eu acho que a gente pode encerrar. Estou por encerrada a participação. Obrigado a todo mundo pelo tempo.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.